O homem que pode empunhar mediante a fé esta espada, porque ele disse, tem em sua mão uma arma que vence tudo. Existe alguma dúvida que não possa ser eliminada por esta espada de 2 gumes? Qual medo não cairá aniquilado com uma ferida mortal proporcionada por esta flecha saída do arco do pacto de Deus? Se podemos nos apoiar no baluarte, porque Deus disse, porque Ele disse, acaso as tribulações da vida e as agonias da morte não parecerão apenas leves aflições? E não acontecerá exatamente o mesmo com as corrupções internas e com as tentações externas, com as tribulações que provêm do alto e com as tentações que surgem de baixo? Seja para encontrar deleite em nossa quietude ou para receber fortaleza em nosso conflito, porque Ele disse, há de ser o nosso refúgio cotidiano. Daqui devemos aprender, irmãos meus, o valor extremo de analisar as Escrituras. Pode haver uma promessa na palavra de Deus que se adapte exatamente ao seu caso, mas você pode desconhecê-la e perder, assim, o seu consolo. Vocês são como prisioneiros reclusos em um calabouço, e poderia haver uma chave no molho que abriria a porta para deixá-los em liberdade. Mas se não a buscassem, seguiriam sendo ainda prisioneiros, mesmo que a liberdade estivesse ao alcance da mão. Na grande farmácia da Escritura, poderia estar disponível um remédio potente, mas vocês continuariam doentes, ainda que ali estivesse precisamente o remédio que curaria a sua doença, se vocês examinassem e estudassem as Escrituras para descobrir o que Ele disse. Além de ler a Escritura, não deveríamos permear ricamente nossas memórias com as promessas de Deus? Podemos lembrar os ditos dos grandes homens e valorizar os versos dos poetas renomados. Não deveríamos ser profundos em nosso conhecimento da palavra de Deus, então? As Escrituras deveriam ser os clássicos do cristão. E assim como nossos oradores citam Homero, Virgílio e Horácio, quando querem corroborar um ponto, assim deveríamos ser capazes de citar as promessas de Deus quando quiséssemos resolver alguma dificuldade ou solucionar alguma dúvida. Porque Ele disse, é o fundamento de todas as riquezas e a fonte de toda a consolação. Então que a palavra repouse em vocês ricamente como uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E ó, irmãos meus, quão diligentemente deveríamos provar as Escrituras. Além de estudá-las, lendo-as e gravando-as em nossa memória, deveríamos prová-las mediante a experiência. E sempre que comprovássemos que uma promessa é verdadeira, deveríamos identificá-la como um sinal e anotar que nós também concordamos com o que disse alguém na antiguidade. Ele é o meu consolo em minha aflição, porque sua palavra me vivifica. Aguarde ao Senhor, diz o salmista, e logo acrescenta, sim, espera no Senhor, como se sua própria experiência o conduzisse a fazer eco à voz de Deus para os seus ouvintes. Experimenta a promessa, apresenta o cheque de Deus no mostrador e registra que foi mudado. Use a alavanca que Ele dá para levantá-los das suas tribulações e comprove que possui um poder real. Mergulhe esta árvore divina nas águas amargas do seu mar e aprenda a como adoçá-las. Tome este sal e lança-o nas turvas águas e ateste que são purificadas, assim como ficaram puras as águas de antanho pelo profeta Eliseu. Provai e vede que o Senhor é bom, pois nada falta aos que o temem. Vocês notarão que, à semelhança do seu mestre, os apóstolos costumavam recorrer às citações. Eram homens inspirados que poderiam utilizar palavras novas, contudo, como um exemplo para nós, preferiam citar estas palavras, porque Ele disse, façamos o mesmo, pois ainda que as palavras dos ministros pudessem ser doces, as palavras de Deus são mais doces. E ainda que os pensamentos originais pudessem ter a novidade do frescor, contudo, as antigas palavras de Deus têm o tinir, o peso e o valor de antigas e preciosas moedas que não serão encontradas deficientes no dia em que nós as usemos. Com base no nosso texto, parece que, porque Ele disse, não é somente útil para afugentar dúvidas, temores, dificuldades e demônios, mas que também nutre todas as nossas graças. Vocês percebem que quando o apóstolo nos exorta a ter contentamento, diz, contentes com o que têm agora, porque Ele disse. E quando nos motiva a estar confiantes e a ser valentes, diz assim, porque Ele disse, portanto,
nós podemos dizer confiantemente: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode me fazer o homem. Quando o apóstolo quer nutrir a fé, ele o faz citando a Escritura, os exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Gideão, de Baraque e de Jefté. Quando Tiago quer nutrir nossa paciência, diz: vocês ouviram sobre a paciência de Jó. Ou se trata da nossa prática de oração, diz: Elias era um homem sujeito a paixões semelhantes às nossas, e orou e venceu. Porque ele disse: é o alimento para todas as graças, assim como a morte para todo pecado. Aqui vocês têm uma nutrição para o bem e um veneno para o mal. Estudem então as Escrituras, pois assim vocês vão se desenvolver sãos, fortes e vigorosos na vida divina. Com grande prazer regressemos de imediato às maravilhosas palavras do nosso texto, porque ele disse: não te desampararei, nem te deixarei. Sem dúvida vocês estão conscientes de que nossa tradução não transmite toda a força do original, e que em português dificilmente seria possível expressar todo o significado do grego. A tradução literal ficaria assim: porque ele disse: eu nunca, nunca te deixarei, eu nunca, nunca, nunca te desampararei. Pois ainda essa não seria uma tradução tão perfeita, senão uma tradução livre. Contudo, como há 5 negações no grego, nós não sabemos como expressar sua força de nenhuma outra maneira. 2 negações se anulam em nosso idioma, mas aqui no grego intensificam o significado quando se repetem uma depois da outra. Como suponho que teriam feito as 5 pedras que Davi tomou da torrente, se a primeira não tivesse sido suficiente para fazer com que o gigante caísse. O verso do hino que acabamos de cantar é uma excelente tradução do original. A alma que se tem apoiado em Jesus, em busca de repouso, eu não a abandonarei. Não a abandonarei a seus inimigos, ainda que todo o inferno procure possuir essa alma. Eu nunca, não, nunca, não, nunca a abandonarei. Aqui vocês têm as 5 negações muito bem colocadas, e à medida do possível conserva fielmente a força do grego. O desamparo implica uma completa solidão. Põe um viajante em um vasto deserto uivante, no qual por muitas léguas não haja rastros de seres humanos, nem marcas dos passos de nenhum outro viajante. O desventurado viajante solitário clama pedindo ajuda, mas o eco vazio das rochas é a sua única resposta. Nenhuma ave corta o vento, não há um chacal que se esconda no deserto, nem um só inseto lhe faz companhia sob os raios do sol. Não há sequer uma solitária folhinha de erva que lhe recorde de Deus. Contudo, nem sequer ali está só, pois essas rochas demonstram que há um Deus, e a areia quente debaixo dos seus pés e o sol abrasador em cima da sua cabeça dão testemunho de uma deidade presente. Mas qual não será a solidão de um homem abandonado por Deus? Nenhuma migração poderia ser tão terrível como esta, pois diz: se pegares as asas da manhã e habitar no fundo do mar, ali tu estás. Uma condição assim seria pior que o inferno, pois Davi diz: e se no Sheol fizesse meu estrado, assim é, ali tu estás. A solidão é um sentimento que não produz nenhum deleite a ninguém. A solidão pode ter alguns encantos, mas aqueles que são forçados a serem seus cativos não os descobriram. Uma solidão passageira poderia proporcionar algum prazer, mas estar só, completamente só, é algo terrível. Estar só, sem Deus, é uma solidão tão grande que eu desafio até o réprobo a expressar o horror e a angústia que devem estar concentrados nessa solidão. Quando nosso Senhor Jesus diz: eu pisei só o lagar, há uma linguagem muito mais do que vocês e eu poderíamos sonhar. Só. Vocês recordarão que ele disse em uma ocasião: deixar-me-ão só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Não há agonia nessa frase, mas qual não terá sido sua aflição quando ele disse: eu pisei só o lagar, meu Deus, por que me abandonaste? É o clamor da natureza humana em seu desânimo extremo e desespero. Graças a Deus, porque mediante essa promessa somos ensinados, você e eu, que nunca conheceremos a desesperada solidão de sermos desamparados por Deus. Contudo, assim seria se Ele nos desamparasse. Combinando com essa penosa solidão, há um sentido de completo abandono.
De Deus é o poder. Se o Senhor se retira, os homens fortes falharão por completo. Sem Deus, o arcanjo chega ao seu fim e desaparece. Os montes eternos se inclinam e as sólidas colunas da terra se desmancham. Sem Deus, nosso pó volta à terra. Sem Deus, nosso espírito lamenta como Davi, esquecido de seu coração, como um morto, veio a ser como um vaso quebrado. Cristo soube o que era isso quando disse: eu sou um verme, não um homem. Ele estava tão completamente quebrantado, tão vazio de todo poder, que quando pendia da cruz com seus membros deslocados, exclamou: como um vaso se secou meu vigor, fui colocado na poeira da morte. Nenhuma cana descascada ou pavio fumegante poderiam ser tão fracas como uma alma desamparada por Deus. Nosso estado seria tão deploravelmente desvalido como o da criaturazinha de Ezequiel, abandonada e deixada sobre o campo sem ninguém que lhe pusesse fraldas e a cuidasse, abandonada completamente para perecer e morrer. Assim nós seríamos se fôssemos abandonados por Deus. Gloriosas são essas negações que nos protegem de todo o temor de experimentar essa calamidade. Ser desamparado por Deus implica uma completa carência de amizades. Seja o Senhor bendito 1000 vezes, porque só alguns de nós temos conhecido o que é não ter amigos. Existem momentos na experiência de alguns de nós em que sentimos que estávamos sem nenhum amigo na esfera particular que então ocupávamos, pois tínhamos uma dor que não podíamos confiar a nenhum outro coração. Todo homem que seja eminentemente útil na igreja conhecerá tempos quando, como um paladino de Israel, tenha que sair sozinho. Isso, sem dúvida, é compensado por uma fé mais forte e a grandeza moral do heroísmo solitário. Porém, em que consistirá ser um pobre desventurado, cujos pais estão enterrados há muito tempo, que perdeu até mesmo os parentes mais distantes e que, passando por algumas ruas, lembra o nome de alguém que foi uma vez um amigo do seu pai, que bate à sua porta, mas sofre uma forte repulsa. Lembra de outro, e este é a sua última esperança. Há alguém com quem brincou na infância. Posta-se na frente de sua porta solicitando uma caridade, mas o tal amigo pede que continue seu caminho. Percorre as ruas em um novembro frio enquanto chove a cântaros, sentindo, para seu grande desfalecimento, que não conta com nenhum amigo. Se regressasse à sua própria vizinhança, seria como voltar ao seu próprio calabouço. E se entrasse na casa de caridade, nenhum dos olhos refletiria alguma simpatia por ele. Está completamente desprovido de amigos e está só. Eu creio que muitos suicídios têm sido provocados pela falta de um amigo. Enquanto o homem sentir que alguém que o ama tem algo pelo qual viver, mas quando o último amigo partiu e sentimos que estamos flutuando sobre uma balsa que está longe da costa, sem nenhum barco à vela à vista, então exclamamos: bem-vinda seja a morte. Nosso Senhor e Mestre foi conduzido a esse estado e soube o que é abandono, pois não lhe restou nenhum amigo. O que come pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Irmãos, muitos santos perderam todos os seus amigos, mas suportaram valentemente a prova, pois voltando seus olhos para o céu, sentiram que, ainda que não contassem com amigos, não lhes tinha sido deixado de usufruir da amizade. Ouviram a voz de Jesus que lhes dizia: não os deixarei órfãos, virei até vós. E fortalecidos pela amizade divina, sentiram que não tinham ficado completamente sós. Mas ser desamparado por Deus, ó que vocês e eu não saibamos nunca o que é isso. Estar sem um amigo no céu, olhar para esse trono de glória e ver a negrura da escuridão lá. Dirigir-se à misericórdia e só encontrar uma testa franzida. Voar ao amor e receber uma reprimenda. Dirigir-se a Deus e descobrir que seu ouvido ficou surdo para ouvir e que sua mão está cerrada para ajudar. Ó, ser desamparado dessa maneira é um grande terror, é terror sobre terror, solidão, desamparo e falta de amigos somem todas essas coisas e logo agreguem outro componente, a desesperança. Um homem a que os demais abandonaram pode abrigar ainda esperanças. Mas se fosse desamparado por Deus, então a esperança teria desaparecido. A última janela teria sido fechada. Nem um só raio de luz penetra na densa escuridão egípcia da sua mente. A vida é morte, a morte é condenação, uma condenação em seus mais extremos alcances. Se olha para os homens,
não são mais que canas descascadas. Se recorre aos anjos, são seres vingadores. Se olha para a morte, até o túmulo não lhe proporciona nenhum refúgio. Pode olhar para onde quiser, mas um desespero vazio e negro se apodera dele. Nosso bendito Senhor conheceu isso quando o amante e o amigo o desampararam, e seus conhecidos permaneceram na escuridão. Foi unicamente sua fé transcendente o que permitiu dizer, depois de tudo: não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A negra sombra desse completo desespero o cobriu quando disse: minha alma está muito triste até a morte, e era seu suor como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Para compensar esse quíntuplo abandono, contra o qual temos as 5 negações, agreguemos a toda essa solidão desamparo, falta de amigos e desespero, um sentido indizível de agonia. Falar de agonia é uma coisa, mas senti-la é algo muito diferente. Calamidade e desespero, que inclui a luta dessas coisas com o espírito até que o espírito é pisoteado, esmagado, quebrado e prefere o estrangulamento mais do que a vida, que inclui um horrível sentido de que cada mal tem estabelecido sua guarita no próprio coração, que inclui estarmos conscientes de que somos o alvo de todas as flechas de Deus, que todas as ondas de Deus passaram sobre nós, que Ele esqueceu de ser clemente, que não será misericordioso para conosco, que fechou zangado as entranhas da sua compaixão. Tudo isso é uma parte de ser abandonado por Deus, que unicamente os espíritos perdidos no inferno podem conhecer. Nossa incredulidade nos permite algumas vezes uma suspeita do que seria isso, mas se trata de uma suspeita unicamente, de uma olhada unicamente. Damos graças a Deus porque somos libertados de todo o temor deste tremendo mal. Por meio de 5 feridas, nosso Redentor mata nossa incredulidade. Irmãos, se Deus nos deixasse, fixem no resultado. Eu visualizo o ótimo estado de um desamparado por Deus. É incerteza e azar. Eu preferiria ser um átomo a que Deus governa, que Ele lhe predestina a sua senda e a força, e a seguir avança de acordo com sua própria vontade, que ser um arcanjo deixado a meu próprio arbítrio para fazer o que eu quisesse e para atuar conforme a minha vontade, sem o controle de Deus. Pois um arcanjo deixado por Deus logo perderia seu caminho e cairia no inferno, ou se derreteria, cairia e morreria. Mas o diminuto átomo, tendo Deus com ele, cumpriria seu curso predestinado. Estaria sempre numa pista segura e ao longo de toda a eternidade teria tanta potência nele como no momento em que foi criado. Não posso entender porque algumas pessoas estão tão afeiçoadas com o livre-arbítrio. Eu creio que o livre-arbítrio é o deleite dos pecadores, mas que a vontade de Deus é a glória dos santos, a vontade soberana de Deus. Não há nada de que eu deseje desfazer-me tanto como da minha própria vontade, para ser absorvido na vontade e no propósito do meu Senhor. Atuar segundo a vontade daquele que é supremamente bom, supremamente veraz, supremamente sábio e supremamente poderoso. Me parece que é o céu. Que outros escolham a dignidade da independência. Eu, ao contrário, anseio a glória de estar inteiramente morto em Cristo e unicamente vivo nele. Ó, queridos amigos, se o Senhor nos desamparasse, nosso curso seria incerto, para dizê-lo da melhor maneira, e logo terminaria em nada. Sabemos ainda que se Deus abandonasse ao melhor santo vivente, esse homem cairia imediatamente em pecado. Agora se apoia em segurança nesse pico elevado, mas seu cérebro vacilaria e o santo cairia, se mãos secretas não o sustentassem. Agora escolhe seu passo cuidadosamente, mas se lhe tirassem a graça, ele se encontraria no lodo e rolaria nele com os outros homens. Se o piedoso fosse desamparado por seu Deus, iria de mal a pior, até que sua consciência, que agora é muito terna, seria cauterizada como com um ferro quente. Logo ele se converteria em um ateu ou um blasfemo, e chegaria ao seu leito de morte, jorrando uma espuma pela boca, cheio de ira. Apresentar-se-ia diante do tribunal do seu Criador, com uma maldição em seus lábios, e na eternidade, deixado por Deus e desamparado por Ele, fundir-se-ia no inferno com os condenados. Sim, e entre os condenados ele teria o pior lugar, mais baixo que os mais baixos, encontrando nas mais fundas profundidades uma profundidade mais funda,
descobrindo na ira de Deus algo mais terrível que a ira ordinária que cai sobre os pecadores comuns. Quando descrevemos assim o que é ser desamparado por Deus, não é satisfatório num grau supremo lembrar que temos a palavra de Deus repetida 5 vezes a este fim: eu nunca, nunca te deixarei, eu nunca, nunca, nunca te desampararei. Eu sei que aqueles que caricaturam o calvinismo dizem que se fosse permitido que um homem vivesse como quisesse, mas Deus estivesse com ele, tal pessoa estaria segura ao final. Nós não ensinamos nada que se assemelhe a isso, e nossos adversários sabem que é certo. Eles sabem que nossas doutrinas são invulneráveis se as anunciassem corretamente, e que a única maneira com qual podem nos atacar é nos caluniando e pervertendo o que ensinamos. E mais, na verdade, nós não dizemos isso, mas dizemos que onde Deus começa a boa obra, o homem jamais viverá como lhe aprouver. Ou se o fizesse, desejaria viver como Deus quer que viva. Que onde Deus começa uma boa obra, ele continua. Que o homem não é jamais desamparado por Deus, nem este homem, o eleito, abandona Deus, mas que é guardado até o fim.